Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje será a fatoração de um número natural em fatores primos, certo? Antes de iniciar com a fatoração, nós vamos entender a simplificação da multiplicação, que é chamada de potenciação. Vamos aqui ao exemplo, certo? Nós temos aqui o número 8. O número 8, em forma de multiplicação, pode ser representado por números iguais, 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E a forma simplificada de escrever essa multiplicação é a forma da potenciação, certo? Qual é o número que se repete aqui? É o número 2. Esse número 2 é chamado de base. E a quantidade de vezes que ele se repete é chamado de expoente. Então, nós temos aqui o número 2, que é o que se repete. E quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3. 3 vezes. Então, quando nós temos aqui 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, significa que eu tenho o número 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E é dessa forma que nós simplificamos a multiplicação, certo? Vamos lá ao segundo exemplo. Então, nós temos aqui a decomposição de um número, o número 360. Que a fatoração, que é o assunto da nossa aula de hoje, é a decomposição de um número só aqui em fatores primos. Quais são os fatores primos? Vou colocar aqui alguns números primos aqui ao lado, certo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Então, significa que nós dividimos o número somente por esses números aqui, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui a fatoração do número 360, que foi dada como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, o expoente, a potenciação, é utilizado aqui para simplificar essa multiplicação aqui extensa, certo? Então, nós temos aqui, qual é o número que se repete? É o número 2, que é chamado de vezes. E quantas vezes esse número 2 se repete? 1, 2, 3. Colocamos ele em cima do 2, menorzinho, chamado de expoente. Então, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. A potenciação é a simplificação da multiplicação. Nós temos aqui mais uma sequência de repetição do número 3. Qual é o número aqui que se repete? É o número 3. Ele é chamado de base. Quantas vezes ele se repete? 2. Então, ele é chamado de expoente. Então, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, certo? E nós temos aqui uma única repetição do número 5. Isso significa que o 5 apareceu, é multiplicado somente uma vez. Eu posso colocar aqui em cima o número 1, ou deixar somente o 5, porque significa que esse número aqui é multiplicado apenas uma vez, certo? Vamos lá. Para agora, depois que a gente consegue simplificar essa multiplicação, podemos dessa forma fatorar um número natural em fatores primos. A fatoração consiste em dividir um número somente com números primos, até chegar ao quociente 1, certo? Alguns números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Trouxe aqui a estrutura da fatoração para a gente conseguir identificar como é que ela acontece. Nós temos aqui o dividendo, que será o número a ser dividido. Aqui serão os divisores. Os divisores desse número serão somente os números primos.
Não podemos colocar aqui o número 4, porque ele não é primo, ele é um número composto. O que é um número composto? Um número que tem mais de 2 divisores. E aqui nós colocaremos os resultados de cada divisão, que são chamados os quocientes. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Vamos aqui resolver juntos o seguinte exemplo. Fatório número 90 em fatores primos. Então, o número 90, ele só vai poder ser dividido por esses números aqui, porque são os nossos números primos. Então, a primeira coisa é analisar. 90 é um número par? Sim. Então, ele é divisível por 2, porque todo número par é divisível por 2. Então, 90 dividido por 2, colocamos aqui todos os nossos divisores primos. Então, o divisor, a quantidade de vezes que 90 está sendo dividido. E o nosso resultado dessa divisão, nós colocamos aqui, certo? Então, vamos lá. 90 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Sobra 1. 1 não pode, desce o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, que dá 0. Então, 90 dividido por 2 é igual a 45. Nosso quociente, o resultado da divisão, vem para a esquerda, certo? Então, nós vamos analisar agora aqui esse número. 45 é par? Não. Então, ele não pode ser dividido por 2. Vamos ver se 45 pode ser dividido por 3, que é o nosso próximo número primo. Nós temos que seguir a sequência dos números primos, certo? Qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, nós temos aqui 45, certo? A soma dos algarismos, 4 mais 5, tem que ser divisível por 3. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 45 é divisível por 3. Então, colocamos aqui o nosso divisor, que é o nosso número primo. Todos os números primos que utilizamos fica à direita do traço e o resultado à esquerda, certo? Então, 45 dividido por 3, 15. Vamos verificar. 45 dividido por 3, 4 dividido por 3, 1. 3 vezes 1 é 3, sobra 1. 1 não pode porque é menor, desce o 5. 15 dividido por 3, 5, que dá 15, com o resto, 0. Então, 45 dividido por 3 é igual a 15. Vamos analisar agora o 15. 15 não é um número par, nem podemos voltar para o número anterior. 15 ainda é divisível por 3? Sim, porque 1 mais 5 é igual a 6. 6 é divisível por 3. Então, 15 é divisível por 3. Colocamos o nosso divisor aqui. 15 dividido por 3 é igual a 5. Colocamos o nosso resultado da nossa divisão aqui. Vamos agora analisar o número 5, o número encontrado. 5 é divisível por 3? Não. Vamos passar para o próximo número primo, que é o 5. 5 é dividido por 5? Sim. Então, 5 é dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Encerramos assim a nossa fatoração do número. Fatoramos assim o nosso número 90. Isso aqui significa, para a gente encontrar a prova real, para saber se a nossa multiplicação está certa, nós multiplicamos todos esses termos aqui. Mas antes de multiplicar, nós vamos simplificar essas multiplicações aqui, certo? Então, nós temos aqui 90
é igual a 5 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Podemos simplificar essa multiplicação aqui? Sim, porque nós temos o número 3 que se repete, certo? Então, nós vamos simplificar utilizando a potenciação. Então, esse número aqui pode ser escrito da seguinte forma: 90 é igual a 5 vezes a base 3. Quantas vezes o 3 se repete aqui? 2 vezes. Então, nós colocamos o 2 pequenininho aqui em cima do 3. 3 elevado ao quadrado. É dessa forma que se lê. E repetimos o restante, vezes 2. Vamos confirmar se a nossa fatoração está correta? Vamos lá. Vamos resolver essa multiplicação. 5 vezes 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Então, 5 vezes 9, 45. 45 vezes 2, 90. Então, essa sentença, essa fatoração aqui está verdadeira. É uma sentença, é uma fatoração verdadeira. Significa que os nossos cálculos estão corretos. Entenderam? Vamos a um segundo exemplo. Vamos fatorar agora o número 72 em fatores primos. Vamos escrever aqui para a gente não esquecer quem são os nossos números primos mais próximos, certo? Alguns, porque eles são infinitos. O menor número primo é 2, não é? E ele é o único par. 3, 5, 7, 11, 13, e assim sucessivamente, certo? E nós temos aqui o número 72 para ser fatorado. A fatoração é uma divisão, certo? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que observar é se 72 é um número par. Se ele for um número par, ele será dividido por 2. Então, 72 é par. Logo, 72 dividido por 2, nós vamos colocar aqui o nosso divisor, que é o 2. 72 dividido por 2, vamos fazer aqui no cantinho, certo? 72 dividido por 2. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Não pode, porque é menor, desce o 2, que dá 6. Resto, 0. Então, 72 dividido por 2 é igual a 36. O resultado na nossa divisão vem para o lado esquerdo do traço. 36. Vamos analisar agora aqui somente o 36. 36 é par, então ele ainda continua sendo dividido por 2. 36 dividido por 2. Vamos lá. 36 dividido por 2, 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. 1 não pode porque é menor. Desce o 6, que dá 8. 8 vezes 2, 16. Resto, 0. Então, vamos lá. 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, o resultado dessa divisão vem para cá. Vamos analisar agora o resultado encontrado. 18 é par? Sim. Então, ele ainda é dividido por 2. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Não é? O resultado vem para o lado esquerdo. Vamos analisar agora somente o 9. 9 é par? Não. Então, ele não é mais dividido por 2. Então, vamos analisar o nosso próximo número primo. É 3. 9 é divisível por 3? Sim. 9 é divisível por 3.
9 dividido por 3 é igual a 3. Não é isso o resultado? Vamos analisar agora somente esse resultado. 3 é ainda divisível por 3? Sim, porque 3 dividido por 3 é igual a 1. E colocamos aqui o nosso resultado. A fatoração acaba quando encontramos o nosso... Chegamos até o número 1 da nossa fatoração, certo? Vamos agora simplificar as nossas multiplicações. Porque multiplicando todos esses fatores primos, encontramos o número 72. Vamos lá. Vamos lá. Significa que 72 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vamos simplificar essa multiplicação aqui. Vamos escrever ela em forma de potência. Vamos lá. 72 é igual a... Nós temos aqui a repetição de 2, então ele é a base, não é? 2. Quantas vezes o 2 se repete? O 2 se repete aqui 1, 2, 3. 3 vezes, então o número 3 é o nosso expoente. 2 ao cubo significa que o número 2 é multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E nós temos aqui ainda a repetição do 3. Então, nós temos a base, que é o 3, e a quantidade de vezes que ele se repete. Quantas vezes o 3 aqui é multiplicado? 2 vezes. Então, o nosso expoente será o 2, um número pequenininho aí, certo? Então, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Vamos confirmar se a nossa fatoração está correta, resolvendo essa multiplicação aqui. Vamos lá. 72. 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, é igual a 2 vezes... Vou fechar aqui. É igual a 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, certo? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8, vezes 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vamos lá, 72 é igual a 8 vezes 9, 72. Significa, assim, que a nossa fatoração está correta, certo? Vamos agora aqui a um exemplo para identificar o número de acordo com a sua forma fatorada, que é dada com o expoente, as multiplicações, certo? Vamos lá identificar. Nós temos aqui 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, vezes 5. 2 ao cubo significa a quantidade de vezes, esse ao cubo aqui, significa a quantidade de vezes que o 2 é multiplicado. Então, isso aqui pode ser escrito 2 vezes 2 vezes 2, certo? E repetimos o restante, vezes 5. Vamos resolver agora para encontrar o número dessa forma fatorada. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, a forma fatorada de 2 ao cubo vezes 5 é igual a 40, certo? E dessa forma, encerramos aqui